O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei, que preparou a festa de casamento do seu filho, e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, as leituras deste domingo, que já estamos celebrando de forma antecipada, nos mostram um Deus que quer viver em aliança conosco, uma aliança eterna. Mas uma aliança que não é apenas para depois da nossa vida neste mundo. É uma aliança que já começa aqui, nessa vida terrena, quando somos generosos em responder sim ao convite que Deus nos faz para as núpcias com Ele. Aliança lembra isso, né? Casamento. Deus quer se casar com a humanidade. Ele é o grande esposo. E já podemos ver isso na primeira leitura de hoje, através do profeta Isaías, quando Deus fala através do profeta: o Senhor dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, com vinho puro, servido de pratos deliciosos e com os vinhos mais finos. Vinde todos. É o convite de Deus. Banquete lembra essas núpcias que Deus quer selar com a humanidade. É uma festa de casamento. E olha que o profeta deixa claro que Deus preparou o seu banquete para todos. Ele não quer
que ninguém fique de fora. O convite é para todos, mas é preciso uma ação concreta da parte do ser humano para fazer parte deste banquete. E qual é a ação concreta? Implica 2 movimentos: aceitar o convite e ir participar do banquete. Não podemos fazer como aqueles 2 filhos, principalmente o primeiro filho, de uma parábola que foi contada há 2 domingos atrás, hein? Quando o pai disse para o filho: vai trabalhar na minha vinha hoje. E o filho disse: não, o primeiro filho, mas depois refletiu bem e foi. Mas o segundo, que recebeu o mesmo chamado do pai: vai trabalhar na minha vinha, ele disse: eu vou. E no final das contas não foi nada. Então não basta aceitar o convite, é preciso fazer parte do banquete que Deus nos oferece. Por isso que no evangelho de hoje Jesus nos conta a parábola do banquete das núpcias. Um rei que prepara uma grande festa de casamento para o seu filho e chama os seus convidados, que um a um vão dando desculpas para não ir à festa. E o que mais nos admira nesta parábola é a insistência do rei, que quanto mais experimenta a rejeição dos seus convidados, mais ele alarga, estende o seu convite para outros convidados. Ele chega a ordenar os seus empregados dizendo: saiam de novo pelas ruas, pelas esquinas, pelas encruzilhadas, e tragam todos os que vocês encontrarem pelos caminhos, bons e maus. Aqui Jesus já está prevendo o anúncio do evangelho a todos os povos e nações. Não foi este mandato missionário que Jesus deixou para os seus discípulos antes de voltar para o Pai? Inclusive é o finalzinho do evangelho de São Mateus, o evangelho que neste ano estamos ouvindo aos domingos do tempo comum. Ide por todo o mundo e anunciai o meu evangelho a todas as criaturas, fazendo de todos os povos meus discípulos e ensinando tudo o que eu os ordenei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o grande mandato missionário que Jesus deixou para a sua igreja, que o evangelho seja anunciado a todos os povos. Nem todos vão responder sim ao convite para viverem em aliança com Deus, mas o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Não é à toa que já no século II da nossa era cristã, que a igreja recebeu o nome de católica. E por que católica? Por causa do significado dessa palavra, universal. Essa igreja que precisa anunciar o evangelho a todos os povos, raças e nações. Todo ser humano precisa ter a graça, pelo menos uma vez na vida, de escutar o anúncio do evangelho, que é o próprio convite de Deus para entrarmos em aliança com Ele. Da rejeição dos primeiros convidados, os judeus, porque a parábola quer mostrar isso. Os primeiros convidados que rejeitaram o convite do rei representam os judeus, que rejeitaram Jesus, que crucificaram o Salvador. E dos primeiros convidados
que rejeitar o convite fez com que este convite para a aliança com Deus chegasse até nós hoje. Um Deus que é tão bom, um Deus que ama tanto a humanidade, que Ele é capaz de tirar um bem maior de todo o mal neste mundo. Nunca esqueça isso, queridos irmãos. Quando estivermos passando por provações, e sempre passamos, parece que enquanto vivemos neste mundo não vamos ter descanso, mas em Deus podemos repousar, em Deus podemos encontrar descanso em meio às nossas lutas. E quando estivermos enfrentando os grandes males da humanidade, não nos deixemos derrotar, acreditando nisso. Deus é tão bom, Deus nos ama tanto, que se nós perseverarmos na nossa confiança nele, Ele sempre vai ser capaz de nos fazer tirar um bem maior de todo o mal que sofremos neste mundo. Por que Deus é tão teimoso conosco, hein? Conforme na parábola que nós escutamos, Ele manda os seus empregados para convidarem os convidados mais importantes. Esses convidados rejeitam o convite do rei para o banquete. Ele manda novamente os seus empregados para convidar mais pessoas, que também rejeitam o convite, até que o rei dá essa ordem para os empregados: saiam de novo e vão por todas as esquinas, encruzilhadas e caminhos, e tragam todos os que vocês encontrarem. A sala não pode ficar vazia, o banquete está preparado. Por que esse Deus é tão teimoso assim para conosco, hein? Para com o ser humano? Porque Ele é um Deus apaixonado pela humanidade. Ele é o verdadeiro esposo, que quer viver neste amor esponsal com o ser humano. E sobretudo, esse Deus é tão teimoso com o ser humano, não desiste de chamá-lo para o seu banquete, porque Deus sabe que somente nele podemos ser felizes plenamente. Somente nele, que nos criou, podemos experimentar a vida em plenitude. Diz a parábola que a sala ficou cheia de convidados. São os que aceitaram o convite do rei, trazendo para hoje, são os que se abriram para o dom da fé, e através da igreja estão buscando seguir o Cristo, estão buscando viver em aliança com Deus. Agora, caríssimos irmãos, não basta a sala do festim estar cheia, não basta fazer parte do banquete, não basta nossas igrejas estarem cheias. E por isso, que quando o rei entra na sala do festim, ele observa cada um dos convidados. Que bom que muitos vieram, mas agora ele observa quem é que tem condições de fazer parte do banquete. Quem está ali, mesmo de coração, querendo fazer parte daquele festim. Aí ele observa que no meio do salão tem uma pessoa que não está com o traje de festa adequado. Nenhuma moça vai para uma festa de casamento de biquíni, né? Nenhum rapaz vai para uma festa de casamento de sunga de praia. É preciso ter o traje adequado para cada momento. Nas nossas igrejas, a gente observa, nem tanto vocês que já têm uma caminhada de fé, mas quando tem celebração de batizados, de casamentos,
de sétimo dia, sabe aqueles momentos especiais em que muitos que nem têm uma caminhada de fé na igreja acabam vindo participar e vem vestido de cada jeito, vem vestido de cada maneira que até Jesus fecha os olhos para não ver. Ele fica feliz de ver os seus filhos na sala do seu festim, né? Mas ao mesmo tempo ele observa, nem todos ainda estão em condições de fazer parte do banquete que ele preparou. Daqui a pouco vamos saber que banquete é esse. Então o que significa esse traje de festa adequado? Porque o rei, como ele agiu com aquele convidado que não estava vestido adequadamente, pediu para os empregados jogarem ele fora da sala do festim. Que traje de festa é esse, necessário para fazermos parte do banquete? São Jerônimo, o grande patrono da Bíblia, disse: é a veste da conversão, é a veste da santidade de vida, é a veste do estado de graça. Tem pessoas que ainda acham que entrarão no céu sem conversão, sem santidade de vida. Morreu, já vai para o céu direto. Cuidado com as surpresas desagradáveis, hein? Não é à toa que Jesus conta essas parábolas que falam de conversão. E há 4 domingos ele tem contado várias parábolas que sempre traz o mesmo tema: conversão, mudança de vida, deixar o pecado, buscar viver na graça de Deus, nos mandamentos de Deus. Não é à toa que Jesus insiste nesse tema. Tem muita gente que vai se surpreender. Isso pode acontecer com cada um de nós, achando que morreu já está salvo, e achando que bastou fazer parte da igreja. Tem, queridos irmãos, mas a grande pergunta que devemos fazer é essa: e como podemos nos revestir desse traje de festa, que é a conversão, que é a santidade? Nos revestindo de Cristo. Olha o que São Paulo nos falou na segunda leitura de hoje. São Paulo, escrevendo aos Filipenses: irmãos, eu aprendi a viver na miséria e aprendi a viver também na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidades e provações. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Isso deveria se tornar o lema bíblico da nossa vida. O que é que São Paulo está nos ensinando? Ele falou que aprendeu a viver neste mundo em qualquer situação, no meio das maiores alegrias e também no meio das maiores provações, porque ele tinha essa certeza. O mais importante para ele era viver em Cristo. Ele até chegou a dizer em outro momento, né? Uma outra frase que foi o lema da vida dele: para mim morrer é lucro, pois viver é Cristo. Não tinha nem mesmo medo da morte, não tinha nem mesmo medo da pandemia. Ter os cuidados necessários é uma coisa, viver com medo é outra. São Paulo não tinha medo de nada neste mundo, sabe por quê? Porque a vida dele estava mergulhada em Cristo. Revestir-se de Cristo é a gente aprender a viver a nossa vida neste mundo em Cristo.
Interessante que na celebração dos batizados, vocês que já participaram, existe um rito que é opcional, pode ser feito ou não, mas ele é muito bonito, o chamado rito da veste nova, onde a criança ou o adulto, ele recebe uma toalha branca sobre o seu peito, e se for batismo de adulto, por imersão, por mergulho mesmo, na água, ele até recebe uma veste nova sobre ele, a veste molhada do homem velho, corrompido pelo pecado de Adão, é tirada, e é colocada uma veste nova, a veste do homem novo, que pelo batismo foi revestido de Cristo. Isso é o que significa o rito da veste nova em nossos batismos, que aquela pessoa batizada não é mais uma velha criatura, escrava do pecado de Adão, agora ela foi adotada por Deus como filho de Deus, para viver uma vida nova em Cristo. Por isso, não adianta uma pessoa ser batizada para achar que já tem a garantia do céu, porque a veste nova pode ser jogada fora, a veste nova pode ser manchada, como nós fazemos ainda hoje, manchamos esta veste nova que recebemos no dia do nosso batismo, através de nossos pecados. Sempre que somos infiéis à aliança com Deus, sempre que não conseguimos corresponder à graça de Deus que Ele nos oferece a cada instante, nós manchamos a veste do nosso batismo. E tem aqueles que ainda fazem pior, rasgam essa veste e jogam fora, porque abandonam a igreja de Cristo, porque acham que qualquer religião vai salvar. Se fosse isso, Deus não enviaria o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Não basta ter sido batizado para ser salvo, é preciso honrar até o fim da vida essa veste nova que recebemos. E nós católicos ainda temos um sacramento em especial para lavar essa veste quando ela é manchada com o nosso pecado, que é o sacramento da confissão. Católico que tem consciência de um pecado grave, tem que buscar a confissão. Esse negócio de ficar confessando diretamente a Deus, isso é coisa de protestante, isso é coisa de evangélico, não de católico. Jesus nos ensinou que somente pelo sacramento da confissão nós temos os pecados perdoados, de uma forma visível, através da igreja, na pessoa do sacerdote. É a forma como a gente vai limpando essa veste, quando temos a consciência que manchamos ela com o nosso pecado. Agora, queridos irmãos, não poderia terminar esse nosso momento de reflexão da palavra de Deus, até porque tem bastante gente nos acompanhando em suas casas, né? Sem deixar de falar de um banquete que Jesus deixou para nós, para a sua igreja, neste mundo, e que é uma antecipação da glória futura, do banquete eterno que o Pai preparou para nós, a Eucaristia. Não é à toa que uma das fórmulas de convite que o sacerdote faz para o momento da comunhão, antes da comunhão, quando ele ergue o corpo de Cristo e diz para os fiéis: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Ou então ele pode dizer também: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Essa frase deveria ser completada dizendo também para os fiéis:
E felizes aqueles que aceitam este convite, né, de participar deste banquete. Por que que Jesus deixou a Eucaristia para nós? Para que aprendamos desde já a vivermos unidos a Deus aqui na terra, a fim de um dia estarmos preparados, com a nossa alma preparada, para vivermos unidos a Deus para sempre. Jesus deixou a Eucaristia para preparar nossa alma neste mundo. Eucaristia não é alimento para o corpo, Eucaristia é alimento para a alma. Se a nossa alma não aprender a viver em união com Deus neste mundo, não será capaz de viver em união com Deus na glória dos céus. Isso é doutrina eucarística, é ensinamento da igreja de 2000 e poucos anos. E tem católico que vive sem Eucaristia a vida inteira. Jesus deixou a Eucaristia para nós, para que aprendamos a viver unidos a Ele. E assim, um dia nossa alma vai estar em condições de viver unida ao Deus Trindade, para todo sempre. Qual o lugar que a Eucaristia tem na minha vida cristã? Com que fé e amor eu busco Jesus na Eucaristia? Nessa pandemia temos observado algumas coisas muito tristes. Está certo que tem aquelas pessoas que fazem parte de um grupo mais fragilizado, né? Pessoas mais idosas, e mesmo que não são tão idosas, como a nossa irmã Dona Conceição, 98 anos de idade, olha ali, ó, firme e forte, ó, com a máscara dela, com o álcool gel dela, tomando todos os cuidados, mas ali, ó, 98 anos, quase 100 anos, Dona Conceição. Mas, por que ela está aqui? Primeiro, porque ela sente que tem condições de vir, né? Seus familiares também perceberam isso, e porque ela tem fome da Eucaristia, né? Fome da Eucaristia. Inclusive, seus familiares me contaram até um testemunho bonito, Dona Conceição. Quando a igreja fechou, e a gente só tinha a missa aqui transmitida, a senhora vivia falando para seus familiares em casa, assistindo a missa: fala com o padre, se ele deixa eu ir lá, eu fico escondidinha lá no último banco, para participar da missa. Ô Cleia, pede o padre lá, para ver se eu posso ir participar. Isso é fome de Deus, isso é fome da Eucaristia. Porque ninguém se alimenta de Deus apenas virtualmente. Volto a dizer, tem casos e casos, tem pessoas tão fragilizadas na sua saúde, que tem que tomar um cuidado maior mesmo. Mas o que eu tenho visto aí? Um monte de católicos acomodados, que já se acostumaram a ficar sem Eucaristia. Meu Deus do céu, nos livre disso, da gente se acostumar a ficar sem o alimento do céu, que é para nós já antecipação da glória futura. Nos livre disso, Senhor. Mas tem católicos que se acostumaram, que se acomodaram a ficar sem Eucaristia. Podem vir e não vêm, mas vão trabalhar todos os dias, vão para festinhas particulares, finais de semana, vão para barzinhos, mas parece que só Jesus é contagioso, né? Parece que só tem o vírus na hóstia. Como é que um católico pode viver sem Eucaristia? Temos que ter fome da Eucaristia, fome dessa união com Deus, que me prepara para a união eterna com Ele nos céus. Agora, queridos irmãos, assim como não basta eu aceitar o convite que Deus me faz para participar do seu banquete aqui na terra, não basta também eu apenas comungar.
Mas é preciso eu aprender a comungar em estado de graça. O que significa comungar em estado de graça? Significa eu estar com a minha confissão em dia. Significa eu comungar num profundo caminho de conversão diária, de conversão a cada dia, buscando viver na palavra de Deus. Não quer dizer que eu vou conseguir ser fiel 100% à sua palavra, mas o meu coração busca, o meu coração deseja essa conversão a cada dia. Comungar em estado de graça significa eu não deixar mais o pecado mortal fazer parte da minha vida. O pecado mortal são aquelas matérias graves contra os 10 mandamentos. Matérias graves que me acusam de forma muito séria na minha própria consciência. Comungar em estado de graça significa eu assumir um grande compromisso com Jesus. Deixar que Ele complete cada vez mais em mim a obra de conversão, a obra de salvação que Ele deseja realizar em nossas vidas. Caríssimos irmãos, o santo que celebramos hoje, santo porque já foi reconhecido no seu primeiro grau de santidade, como beato. Rezemos para que em breve seja canonizado. Mas a igreja já venera a santidade desse jovem, 15 anos de idade. Eu me senti envergonhado hoje, ao assistir a missa dele de beatificação, ouvindo a homilia do cardeal sobre a vida desse jovem. Me senti envergonhado, eu com 46 anos, e ainda estou tão longe dessa santidade. 15 anos de idade. Mas sabe qual foi o grande caminho de santidade na vida dele? E que foi o caminho de santidade na vida de todos os santos. Essa via dupla, que se faz uma via só para o reino dos céus. Amar a Deus de todo o nosso coração e amar o nosso próximo, principalmente os mais necessitados. Amar o nosso próximo, até porque qual é o próximo que não é necessitado de ser amado? Todos necessitam de serem amados e respeitados na sua dignidade de filhos de Deus. Mas esse jovem teve caminhos muito bem definidos na sua vida cristã. Eu só falo de um, para não prolongar mais. O seu amor a Jesus eucarístico. Olha, ele tinha tanto desejo que as pessoas descobrissem o que é Eucaristia, que o tempo que ele podia usar da internet, um tempo adequado, ele usava a internet para ensinar aos outros jovens o que é Eucaristia. Ele chegou a fazer uma pesquisa de 4 anos sobre todos os milagres eucarísticos que Jesus já deixou para a igreja. E ele montou um e-book. Sabe o que é um e-book, né? Um livro virtual sobre esses milagres eucarísticos. E essa evangelização dele na internet, falando sobre a Eucaristia, trouxe centenas e centenas de jovens para a igreja, para a catequese, para a primeira comunhão. Não é à toa que ele recebeu o título de ciberapóstolo, alguém que fez uso da internet para evangelizar. Não é uma linguagem que hoje atinge diretamente o coração dos jovens? Então ele usou desse recurso para chegar ao coração dos jovens com o evangelho. Estando já doente,
tomado pela leucemia, o seu pai ofereceu a ele uma viagem em peregrinação para a Terra Santa, com a esperança de que o filho fosse curado nessa peregrinação nos lugares santos onde Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Porque nós sabemos, né, que os lugares de peregrinação são lugares de curas, de muitos milagres. Sabe o que ele respondeu ao pai? Pai, agradeço muito esse convite, mas para que eu vou na Terra Santa? Nos lugares onde Jesus viveu e morreu e ressuscitou, se eu posso encontrá-lo a cada dia no sacrário? Olha o que esse jovem respondeu: para que eu vou na Terra Santa, pai? Eu posso encontrar esse mesmo Jesus que viveu lá. Hoje eu posso encontrá-lo vivo no sacrário, eu posso adorá-lo, eu posso recebê-lo em comunhão, e se ele quiser me curar, ele vai curar. Minha vida está nas mãos dele. Às vezes a cura que Deus quer realizar não é tanto a física não, porque essa dura muito pouco, mas é a cura da alma. E no seu último momento de vida, no seu leito de enfermidade, ele quase não conseguia falar. Sua mãe, com muita dificuldade, interpretou um gesto que ele mostrava para sua mãe, apontando para a boca. Sua mãe achava que ele queria beber água, ele falava: não, você quer comer alguma coisinha? Quer comer a papa que a mãe fez para você? Ele: não. O que você quer, meu filho? Ele continuava apontando. O que você quer, meu filho? Até que ele conseguiu soltar o seu último grito de fé. Parece que era a última força que ele tinha. Mãe, eu quero receber a Eucaristia, porque a Eucaristia é o meu caminho para o céu. Morreu pouco tempo depois de ter comungado. Caríssimos irmãos, como é que nós estamos respondendo o chamado que Deus nos faz para fazermos parte do seu banquete? E será que estamos buscando a veste adequada para fazermos parte deste banquete?